Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 2 do livro didático, em que nós trabalhamos a leitura da obra de arte. Durante o primeiro vídeo, nós vimos os elementos da linguagem, nós vimos os gêneros artísticos, o gênero religioso, o gênero histórico, paisagem, retrato, todos esses gêneros que nós vimos anteriormente, e nós também trabalhamos com alguns elementos formais das obras de artes, como a cor, a linha, o ponto e as formas. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo trabalhando com 2 tópicos para finalizarmos essa unidade. O primeiro tópico é as técnicas de representação espacial bidimensional, tridimensional e mista, e o segundo tópico e último é a leitura de uma obra de arte em 6 etapas. Ok? Para isso, eu preciso que vocês peguem o livro didático de vocês e coloquem na página 143. Vamos lá? Bom, nós vamos agora para a página 143, em que nós vamos trabalhar com as técnicas de representação espacial bidimensional, tridimensional e mista. Todas essas páginas aí que vocês estão vendo passar, nós já trabalhamos antes. Vocês com certeza aprofundaram os conhecimentos de vocês fazendo uma leitura mais cuidadosa, mais atenciosa, até porque foram propostas atividades sobre esses assuntos. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, mas agora trabalhando com os 2 últimos tópicos. O primeiro deles é o tópicozinho, como falei para vocês, as técnicas de representação espacial, bidimensional, tridimensional e mista. E aí, o que é isso? Antonílcia, o que são essas técnicas de representação espacial? Bom, sempre que nós olhamos para um desenho, para uma fotografia, para uma tela, uma pintura, nós observamos ali os elementos que estão sendo representados. E esses elementos, às vezes, dão a impressão de que, de que há um espaço demarcado, há uma determinada altura que aquele objeto apresenta, há também, às vezes, uma ideia de profundidade. A gente percebe aí, por exemplo, as formas. Se for a imagem de um rosto, nós percebemos a parte mais fundinha aqui do nosso olho, né? Aqui as laterais do nosso nariz, enfim. Tudo isso, pessoal, requer técnica. E que técnicas são essas que os artistas utilizam? Acompanhe aí no livro didático de vocês. O desenho consiste em uma criação na qual podem ser utilizadas pontos, formas, linhas e cores, entre outros elementos formais, sobre um espaço que pode ser bidimensional, aliás, que é bidimensional, que é a folha, certo? Em que ele está sendo ali desenhado, pintado. Isto é um espaço que tem altura e que tem largura. Mas que efeitos os artistas utilizam para criar a impressão de profundidade que nós vemos nos desenhos? Você certamente já percebeu que quanto mais longe um objeto está da gente, menor ele parece ser, não já? Pois bem, isso tem a ver, claro, com as técnicas que os artistas utilizam. Bom, vamos dar continuidade aí à leitura. Pois bem, os artistas usam esses elementos para criar o efeito de profundidade, colocando, por exemplo, traços mais intensos, né, que são aí representados pelas cores, no caso das pinturas. Os elementos que estão mais próximos, eles também utilizam a técnica do esfumado ao fundo, com tons pálidos e difusos. Além disso, eles podem utilizar a perspectiva para criar a ilusão de 3 dimensões. Quais são essas dimensões? A altura, a largura e a profundidade. Tá bom? Aqui no ladinho, na parte inferior da tela de vocês, do lado direito, vocês vão ter um box em que vai explicar o que é a difusão, o que é o esfumado, e na página seguinte, o que é a técnica da profundidade. Certo? Bom, o primeiro aí é a difusão. O que é isso? É quando a gente trabalha, pessoal, com a questão da luminosidade. É quando a gente percebe que há ali a claridade, a gente percebe que uma determinada parte da pintura, do desenho, tem cores mais suaves, né? Dando a ideia de claridade ali, mostrando que há mais luz para aquela parte do desenho. Tá certo? E o que seria o esfumado?
o desenho que apresenta sombras pálidas, né, trabalhado com carvão ou com esfuminho, que é, claro, um elemento utilizado para dar o efeito de esfumado, de sombreamento, digamos assim. Na página seguinte, nós vamos ter aí a questão da profundidade e de como nós podemos entender o que é o bidimensional e o que é o tridimensional e também o que é o misto, tá certo? Quando você observa um edifício muito alto ou então uma linha de trem, não parece que as linhas vão se encontrar na parte mais distante daquela linha? Os artistas também notaram isso e criaram o que nós chamamos de perspectiva, que em seu sentido mais básico consiste em linhas paralelas convergindo para um ponto, conhecido como um ponto de fuga, na nossa percepção visual do espaço. Essa perspectiva vai contribuir também para a ideia de profundidade. Com base nisso, nós podemos concluir que as formas de arte bidimensionais são aquelas que se formam sobre as superfícies planas, sem profundidade, como o papel ou a tela. A gente só percebe mesmo ali a largura e o tamanho, certo? Existem várias formas de arte bidimensionais, sendo as mais comuns o desenho, a pintura, a gravura e a fotografia. E aí logo abaixo vocês têm 4 imagens que mostram a ideia de formas bidimensionais. Já as formas tridimensionais, pessoal, são aquelas que apresentam 3 dimensões. Como eu já falei antes para vocês, a altura, a largura e também a profundidade, que podem ser vistos nas esculturas, nas obras arquitetônicas, nos móveis, nos espaços urbanos, na natureza e em várias outras. E aí vocês têm 2 imagens que podem comprovar isso. Na primeira, a gente tem aí a imagem de uma mesa com cadeiras. Nós podemos perceber a altura das cadeiras, a altura da mesa, o espaço que ela ocupa dentro dessa sala, deste cômodo. A gente também consegue perceber aí o sombreamento, certo? A largura desses objetos. E logo do lado nós temos uma obra arquitetônica, né? Uma construção. E aí a gente também percebe a altura dessa construção, nós percebemos as laterais dessa construção, e tudo isso só é possível por conta das formas tridimensionais. Abaixo disso nós temos